Neste maravilhoso dia, eu saúdo os amados com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é um grande prazer voltarmos a meditar a palavra de Deus e desta vez vamos falar sobre a fé e vamos fazer a leitura em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até ao versículo 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Oremos. Pai, obrigado a Deus Todo-Poderoso, porque nos deste a fé em Ti, na Tua Palavra, na pessoa do nosso Salvador. Ah, Senhor, obrigada pela fé que colocaste em nossos corações e em nossas vidas. Guarda-nos de modo que esta fé cresça e permaneça até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, aqui tem esta definição clássica do versículo 1 sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia! Explicando isto em poucas palavras, firme fundamento é algo inabalável das coisas que se esperam. Há tanta coisa que nós esperamos, que a palavra de Deus nos diz que as mesmas vão ter espaço, vão ter lugar, vão acontecer. E a prova das coisas que se não veem. Aleluia! Nós não vemos Deus, mas temos certeza de que Ele existe. O mundo mostra que alguém o criou e é Deus. Os milagres que Deus faz, os impossíveis para os homens, só são possíveis a Deus. Isso atesta a sua existência. A sua presença, o gozo que Ele nos dá. Nós sabemos que Deus existe, mas Ele não é visível. Mas vence os seus atos de amor, carinho, poder, e nós cremos que Ele existe. E Ele existe mesmo de verdade. Nós acreditamos em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala dele, de Gênesis a Apocalipse. As promessas da vinda do Messias que se concretizaram nos evangelhos explicam a essência da sua presença, os seus milagres, os seus feitos, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição. E em Atos está a sua ascensão ao céu. E nós sabemos que Jesus vai de voltar pela fé, como diz as Sagradas Escrituras. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia! Então, pela fé, nós podemos ser vencedores contra o pecado. A Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dizer que eu tenho fé em Cristo, eu creio em Cristo, e não vencer o mundo, e não vencer o pecado, e não largar o pecado, e amar o pecado, e saborear como se fosse pão, não é ter fé em Cristo. A Bíblia diz que o diabo crê, mas estremece. Então, não se trata de fé para a salvação. Então, quando nós temos fé, nós vencemos o pecado. Olha o que aconteceu com Moisés neste texto de Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus
do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia! Ele não quis, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, mas pensar no além, na eternidade, nas promessas divinas sobre o Messias, Jesus Cristo, a recompensa da eternidade, de servir a Deus, amar a Deus. Isto pesou mais no seu coração e o livrou de cometer o gozo do pecado do Egito. E nós outros, seguindo o exemplo de Moisés, preferimos não saborear o gozo do pecado desta terra, que aparece em bandejas gratuitas, mas preferimos, pela fé, vencer o mundo, vencer o pecado e, em vez de desobedecer a Deus, podermos lhe agradar, como se lê no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, ao invés de andarmos no pecado, queremos agradar a Deus. Pela fé, nós podemos agradar-lhe. E Ele existe e Ele recompensa aqueles que o procuram, aqueles que o adoram, aqueles que o louvam, aqueles que o buscam. Ele recompensa, Ele galardoa. Diz que é galardoador de todos que o buscam. Pela fé, nós também podemos obedecer-lhe. Como está escrito no versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Moisés, aqui, Noé obedeceu. Mesmo que não visse, mas Deus falou, haveria dilúvio, prepara uma arca para a tua proteção e da tua família. Isto ainda não tinha acontecido, mas ele já acreditava. E ele fez isso, obedeceu. O mesmo com Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Obedeceu, porque ele sabia que fiel é aquele que me disse para sair e que ia me abençoar e fazer de mim uma grande nação. Obedeceu sem questionar. Noé também obedeceu sem questionar. A fé nos ajuda a ver o impossível a acontecer. Vemos aqui o caso de nosso pai Abraão e nossa mãe Sara. Versículo 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Não era possível alguém já com idade avançada, já não tinha o costume das mulheres e seu esposo já amortecido, as células envelhecidas, virem a ter o quê? Um filho. E tiveram Isaac. Aos 50 não tiveram, aos 60 não, aos 70, aos 80, só aos 90 e 100 anos é que puderam ter uma criança, que é Isaac. Louvado seja o nome do Senhor, porque para Deus nada é impossível. Amados, pela fé nós vemos milagres. Oramos a Deus, suplicamos como Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á.
Porque qualquer que pede, recebe. Qualquer que bate, se lhe abre. Qualquer que busca, encontra. Nós falamos com Deus e vemos Deus fazer milagres dia após dia. Porque para Ele nada é impossível. E vemos as grandes coisas que o nosso Deus fez. Se continuássemos a ler, víamos uma data de maravilhas. E vamos ver o 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. São as maravilhas e os milagres de Deus. E a fé também nos dá a possibilidade de nós conseguirmos resistir, sofrendo sem desistir de Deus, sem desistir da nossa fé. A fé nos dá capacidade para nós continuarmos firmes, mesmo nos obstáculos, mesmo nos maus tratos. Vamos ver? Versículo 35, a linha bem diante. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amados, estamos vendo aqui nossos irmãos que padeceram, mas não largaram a fé. A fé dá resistência, capacidade de conseguir sofrer. Como diz Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amados, vamos conservar a nossa fé, que uma vez nos foi dada, da parte de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos guardar esta fé e batalhar para vencermos o pecado, vencermos o mundo, agradarmos a Deus, obedecer-lhe, ver milagres e maravilhas acontecer e conseguir permanecer na fé. Haja o que houver, venha o que houver. Nossos irmãos no Afeganistão estão ali em sofrimento e nos outros países perseguidos. Mas, pela fé, Deus lhes tem dado a resistência para não negar a Jesus até a última gota de sangue. E que Deus ricamente possa abençoar cada um de nós. E cresçamos na fé, lendo a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor ricamente abençoe a todos nós.